Hoje vamos juntos refletir sobre humanizar ou humanizar marcas. Para quem não me conhece, meu nome é Paola, eu trabalho com marcas já há 10 anos, fiz jornalismo, estudei mídias sociais, tive uma agência de redes sociais durante 8 anos e há mais ou menos 2, 3 anos que eu me especializei em branding e hoje eu atuo criando marcas, manual de marca ou como eu gosto de chamar, Brand Soul Book para grandes marcas do mercado imobiliário. E a minha missão, recentemente, na verdade desde 2023, eu grito para o mundo essa minha vontade de humanizar pessoas, marcas e o mundo. E aí hoje eu te convido a refletir comigo e te convido a humanizar o mundo comigo por meio da comunicação, do nosso trabalho. E quero muito que você entenda a importância de você utilizar esse verbo se você também trabalha com comunicação, marketing, publicidade, redes sociais, enfim. Então vamos lá, vamos começar pelo humanizar. O que é humanizar uma marca? Basicamente, esse termo começou a ser muito utilizado na pandemia, quando as marcas precisaram muito começar a se posicionar no digital, não viram mais saída. Então a pandemia teve esse viés positivo de que as marcas entenderam que não tinha como fugir do digital. E aí com isso, muitos social medias começaram a falar, olha, humanizar é você dar um rosto para a marca. Então vamos supor, eu tenho uma construtora e agora nas redes sociais eu tenho uma pessoa que fala pela construtora, eu tenho uma pessoa que conta histórias, mas humanizar vai além disso também. É de fato você trazer esse lado humano. Então a minha marca ela passa a ter personalidade, a criar conexão, a ter um atendimento mais personalizado, a ter mais empatia. Então minha marca de fato veste essa camisa de ser uma marca humana, tá? O que assim, eu enxergo humanizar marca como obrigação. Sabe quando a nossa mãe fala assim, você não faz mais do que sua obrigação? Para mim humanizar a marca é isso. Por quê? Quem cria uma marca é um ser humano. E essa marca ela vende para quem? Para um ser humano. Então, agir de forma humana, eu enxergo hoje em dia como o básico da comunicação. Só que nessa minha jornada aí de 10 anos, eu senti muito essa necessidade de ir mais a fundo com as marcas que eu criava, que eu gerenciava e as marcas que eu mesma, que eram minhas, digamos assim. Então, nesse processo de criação de marca, eu comecei por pequenos detalhes. Quando eu ia fazer uma reunião de briefing com o cliente, eu não seguia mais o padrão, que é aquela reunião básica de me diz quem é seu público, o que você vende, o que você quer comunicar, o que você espera da nossa parceria, enfim. Achava isso básico. Eu comecei a mergulhar na essência do meu cliente, a entendê-lo profundamente e a buscar compreendê-lo no seu desejo mais íntimo, na sua personalidade, em quem ele era realmente lá no fundinho do coração dele. Por quê? Com o digital, a gente começou a receber muitas fórmulas prontas, Você tem que agir assim, você tem que se vestir assim, você tem que falar assado, você tem que usar tal cor, você tem que ativar X arquétipo, e eu acho que você tem que nada, sabe? Eu acredito muito que a gente tem que seguir a nossa essência, a nossa verdade, o nosso verdadeiro eu. Quando a gente de fato encontra quem a gente é e a gente joga isso para o mundo, seguindo o nosso coração, fazendo as coisas com naturalidade, fazendo as coisas com propósito, aquilo é duradouro e aquilo tem resultado. Quando a gente segue uma fórmula pronta, algo que alguém nos impôs, veste uma camisa que a gente não quer vestir, aquilo pode até ter, pensando assim, estratégias de venda, aquilo pode vender por um momento, mas não é duradouro, porque uma hora a gente vai olhar para aquilo e falar assim, nossa, isso não sou eu, isso não faz sentido. Então, nesse processo, porque até que eu migrei de mídias sociais para branding, foi porque eu comecei a mergulhar muito profundo nos meus clientes. Então, eles entravam, eu começava a fazer teste de personalidade, teste de arquétipo, ele passava comigo, passava por uma psicóloga, a psicóloga fazia, me trazia um relatório de traços de personalidade dele, muitas vezes eu passava até por uma mapa astral profissional com uma astróloga e ela me trazia resultado. Então eu comecei nesse processo a trabalhar com outros profissionais, como eu falei, psicólogos, astrólogos, enfim, o que você achar melhor,
E eu comecei a entender o meu cliente e eu mostrava para ele, olha, esse é você, na sua essência. Esse conjunto de atributos, de valores, de pensamentos, de crenças é o que te torna único. E eu trabalhando a sua marca a partir disso, da sua essência que é única, eu consigo encontrar um espaço único no mercado para você. E seguindo muito a frase que eu sempre vou repetir, talvez eu fale isso em todos os meus vídeos, tá? Que é a frase do Arthur Bender, que eu amo, que é: quanto mais igual aos outros, menor o nosso valor. Então, eu que sempre acreditei que a gente tem que ser diferente, a gente tem um DNA único, a gente tem uma essência única, eu ficava inconformada de ter que copiar e colar uma fórmula para o mesmo cliente, entendendo que todo ser humano é assim, não dá para você copiar. É simplesmente irreplicável uma marca, porque a gente é único. Então, eu lembro até que na época da pandemia eu comecei a ficar cansada de rede social, porque era muito copia e cola. Um perfil de um social media era muito igual ao de outro social media. Um perfil de um dentista era igual ao outro. Quem vendia curso falava igual a outras pessoas que vendiam cursos. Então, você ficava assim, não sei para onde olhar, não sei de quem comprar. Ou eu vou comprar o mais barato, né? Porque eu não vejo diferença entre eles. Então, o Almanizar, ele vem dessas necessidades justamente de trazer alma para uma marca, para um negócio. Esse trazer alma é entender que nossas almas, né, a minha alma é única, a sua alma é única, meu DNA é único, o seu DNA é único. É encontrar essa essência única e transmitir essa essência em cada ponto de contato da minha marca, em cada detalhezinho, nas palavras que eu falo, nas roupas que eu uso, na minha postura, no meu tom de voz, na minha identidade visual, na minha experiência. Falando em experiência, eu vou dar um exemplo. Sabe quando a gente contrata um designer e aí ele faz nossa ideia visual, daí ele aplica nos mockups, por exemplo, num boné, num caderno, numa camiseta. Isso é igual todo mundo. Quando você humaniza uma marca, você pega aquela essência e você vê que até os mockups, a experiência, aquele presente físico que eu vou dar para o meu cliente, ele tem que ser baseado na minha essência. Então, por exemplo, a minha essência eu trago muito essa questão de alma, de tranquilidade, enfim. Quando eu vou fazer uma experiência, eu gosto de aplicar a minha identidade visual em uma vela, que essa vela tem cheiro de mar. Por que cheiro de mar? Porque eu trago o conceito de humanizar. Entende? Aí eu começo a ir para outros lados que as pessoas não vão. No meu brinde, né, até na minha experiência que eu dou para as minhas mentoradas, eu criei vários cards e cada card tem várias perguntas para refletir em cada aula que a gente tem, em cada encontro. E a pessoa tem que anotar. E aí, na nossa imersão, ela acende aquela vela que traz aquele cheiro, aquela sensação de paz, que ela consegue se concentrar na mentoria, enfim. Isso eu não faço só com a minha marca, com todos os clientes que eu cuido. Então, quando eu vou fazer um manual de marca, tem a parte lá, experiência. Essa experiência, eu não coloco caderno, camiseta, boné. Eu vou criar algum produto, alguma experiência que volte para a essência de marca do meu cliente. Vou trazer um outro exemplo. Tem um cliente meu que ele tem uma personalidade, assim, completamente diferente da minha. O que eu falo de calma, ele fala com intensidade. Ele é direto. Ele vai sabe aquela coisa de coach? Assim, vou direto ao ponto, eu vou pegar na sua dor, eu vou falar a verdade nua e crua. Um homem que olha pra cima, que tem poder, sabe? É outro universo. Como ele usa um dos títulos dele, né? Ele fala, a tagline dele é quebre as regras. Né? E ele tem uma marca laranja, e ele traz o fogo que representa essa ardência, essa mudança. É tipo assim, as coisas só mudam se eu colocar fogo mesmo, sabe? Quando eu trouxe a experiência dele no manual de marca dele, eu não ia trazer um boné, uma caneca e um caderno. Pausa aqui, acho que agora o ângulo ficou um pouquinho diferente porque tinha acabado minha luz. Mas vamos lá. Eu criei um card, eram vários cards, que chamava Burn, a caixinha, né, de queime. E era basicamente assim, queime as suas crenças. Nesses cards vinham vários, nessa caixinha vinham vários cards com várias crenças que o público dele tinha, e eles tinham que pegar um fósforo, queimar carta por carta, né, dentro dessa caixinha, e aí ele apagava o fogo, e quando apagava esse fogo, embaixo teria as novas crenças que essa audiência dele deveria ter, os clientes, os alunos, os mentorados, enfim.
Então, entende que a essência dele, que é quebre as regras, bote fogo, você tem que, ele falava de mentalidade, para você criar uma nova mentalidade, você tem que apagar as suas crenças e trazer novas crenças no lugar, enfim, tudo isso para você entender que uma marca assim, consistente, verdadeira, humana, humanizada, ela vem de fato da sua essência única. Eu descubro essa essência que é somente num processo de autoconhecimento. E eu gosto muito de repetir uma frase que é impossível gerenciar alguma coisa que você não conhece. Então, como que você vai gerenciar a sua vida se você não sabe quem você é? Então, assim, premissa básica do humanizar é eu me autoconhecer. É eu encontrar essa essência por meio de várias perguntas, me questionar minha história, minha linha de tempo, os meus padrões, as minhas crenças, os meus valores, a minha visão, os meus atributos, o meu DNA. Só depois de fazer essa pesquisa profunda, eu vou poder tangibilizar nas ações da minha marca. Nas minhas estratégias de comunicação, no meu tom de voz, no meu atendimento, nas minhas experiências, e absolutamente tudo isso vai imprimir a minha essência. Então, se a gente puder resumir aqui, humanizar é sobre se aproximar, né? Eu me aproximo da minha audiência. Humanizar é sobre dar vida, é sobre profundidade, é sobre essência, é sobre verdade. Quando eu humanizo, eu consigo ter uma marca duradoura, sustentável, apaixonante e verdadeira. Então, para a gente finalizar, eu destrinchei a palavra humanizar para você entender o significado desse verbo. Humanizar, alma, é fazer as coisas com emoção, com significado. Mar, o oceano, ele é profundo, ele é cheio de significado. Então, quanto mais eu mergulho, quanto mais eu vou na raiz, mais eu encontro o verdadeiro significado e mais eu posso trabalhar minha marca com propósito. E humanizar, usar vem de eternizar. Quando eu tenho todos esses pilares de busco minha essência, faço as coisas com profundidade, olho para a raiz, me torno uma marca única e autêntica, eu eternizo, eu me faço presente para o resto da vida, eu tenho algo consistente. Então, o que eu espero para o mundo de amanhã é que as pessoas cada vez mais humanizem marcas, porque aí sim a gente vai parar de se comparar, porque a gente entende que a gente é autêntico, a gente é único, a gente se torna autêntico, na verdade. Quando eu humanizo, eu encontro o meu propósito, eu vejo que a minha jornada é única. Gente, esse processo de humanizar, ele é basicamente mágico. Antes do humanizar, quando eu só humanizava a marca, eu tinha mais inveja, eu me cobrava mais, eu me comparava com outras marcas que são outras pessoas, eu queria fazer igual, eu copiei pessoas, e aí isso não tem valor. A longo prazo você se perde e as pessoas sabem quando você copia uma marca. Quando você segue a sua verdade, você começa a crescer. Automaticamente, simples assim, com o tempo. Então, quanto mais a gente faz as coisas genuinamente, mais poder elas ganham, mais rápido elas crescem. Não é nem rápido, mas mais força elas têm, sabe? Fazer as coisas genuinamente não tem preço. E só mais uma reflexão para concluir. Quando eu humanizo uma marca, ela automaticamente ela já é humana, porque se esse lado humano de trazer personalidade, de trazer essa conexão, então uma marca humanizada, ela já é humanizada. Só que não necessariamente uma marca humanizada é humanizada, porque ela pode ser mais rasa, ela só começa a trazer conexão, traz um rosto, conta histórias. Então, se você trabalha com comunicação, marketing, publicidade, mídias sociais, eu te convido a humanizar marcas, pessoas e o mundo comigo. Se quiser saber mais desse tema, é só me acompanhar aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, vou deixar meu Instagram também. E se tiver alguma dúvida, comenta aqui que a gente conversa e eu vou amar conversar mais sobre a humanizar com você. Um beijo e até a próxima!